Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início ao Web Rádio Filosofia, nesta quarta-feira, dia 8 de abril. E o tema de hoje é reforma política. Temos aqui os convidados desta tarde. A estudante Rafaela, terceiro período, bem-vinda. Obrigado, boa tarde a todos. O Nilson, terceiro período. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bem-vindo, Nilson. Flávio, quinto período. Isso aí, boa tarde a todos. E o Johnny, terceiro período. Boa tarde a todos. Muito bem. Dando continuidade à nossa discussão sobre ética e política, nesses primeiros encontros, vamos abordar alguns temas relacionados à reforma política, aquilo que está sendo tramitado em relação à OAB, no Congresso. Exatamente hoje, né, Nilson? Já temos votações em torno da urgência da reforma política no país. Mas eu gostaria de começar esse nosso debate trazendo uma canção de poucos compositores que ainda compõem nesta linha de músicas politizadas, já que houve uma mordaça há muito pouco tempo atrás no nosso país de que as pessoas não poderiam expressar-se artisticamente ou politicamente. Então, a canção chama-se O Meu País, cantor Zé Ramalho, do CD Nação Nordestina, no ano 2000. Estamos já em 2014 e vamos perceber, na forma que foi composta a canção, do quanto ela é atual. A música começa assim: tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa cerviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é, com certeza, o meu país. Um país onde as leis são descartáveis, por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez, nem diretriz. Mas corruptos têm voz e vez e bis. E o respaldo de estímulo em comum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que seus índios discrimina e as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. E o hospital não dispõe de raio-x, onde a gente dos morros é feliz, se tem água, de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Um país que é doente e não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo, que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que engoliu a compostura, atendendo a políticos sutis, que dividem o Brasil em 1000 Brasis, para melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser o país do faz de conta, mas não é, com certeza, o meu país. Tô vendo tudo
tudo, tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, e que nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa serviço, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis, por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo em comum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um país que seus índios discrimina e as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. E o país onde a gente dos morros é feliz, se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Um país que é doente e não tem cura, quer ficar sempre no terceiro mundo, que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que engoliu a compostura, atendendo a políticos sutis, que dividem o Brasil em 1000 Brasis, para melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser o país do faz de conta, mas não é com certeza o meu país. Muito bem. Queria, assim, começar perguntando aos meus convidados: será que essa música é atual? Quais os pontos que o compositor aborda que retrata justamente essa necessidade de uma reforma política em nosso país? Por favor, Nilson, suas considerações. Professor, eu anotei alguns pontos. Uma elite sem Deus e que domina. Nós continuamos com a nossa política hoje, uma elite dominando, controlando e dando rumo da nossa democracia. Anotei também sobre as leis descartáveis que ele fala na música. Essas alterações legislativas que estão sendo feitas, essas emendas na Constituição para favorecer alguns segmentos, continua presente na nossa realidade de hoje. E também quando ele fala que corruptos têm voz e vez. Nós vemos hoje corruptos sendo presos pela Polícia Federal, que até uma semana atrás estava defendendo a corrupção, defendendo... Pois corta.
Voltando lá. Vi também, os corruptos têm voz e vez. Nós temos corruptos falando na rádio, dando uma... Dando uma declaração como se fosse... Não, me perdi aqui, cara. Tranquilo. Rafaela, suas considerações, por favor, em relação à canção, de que modo ela aborda esse nosso momento? Eu achei ela muito interessante e numa questão assim, todos os pontos são muito bons, mas eu acho que é importante frisar, trazendo até mais para o nosso estado e também para a nossa cidade. Um exemplo é a parte que ele fala, e as ciências e as artes não respeitam. A gente está vendo muito isso no cenário cultural, principalmente de Curitiba, em relação, por exemplo, ao mecenato, que o último, se não me engano, foi aberto em 2007, 2008. Para quem não sabe, o mecenato é um meio onde os artistas se inscrevem para receber verba pública para fazer a sua arte, não é? E não foi aberto, e essa gestão, fazendo uma crítica aqui também, essa gestão atual da Fundação Cultural de Curitiba tem pisado muito na bola com os artistas, tanto que eles precisaram montar um movimento e também, claro, a Secretaria Estadual de Cultura, com tudo o que aconteceu, de vir a fechar, não, vai fechar, não vai fechar, aconteceu a Frente Acorda Curitiba, que são de artistas politizados, assim, eu imagino que sejam de ambas as posições políticas, que tem essa ideia de que não pode ficar como está, vem lutando e em algumas dessas manifestações, esses movimentos que aconteceu desta frente, eles conseguiram fazer com que não houvesse integração da Secretaria de Cultura com a de Esporte, por exemplo. E eles vêm aí lutando, tanto em esfera estadual quanto em esfera municipal, para que se dê essa importância que deve ser dada à gestão de cultura e a cultura como um todo na cidade. E tem coisa aqui para falar, para ficar falando um tempão, mas como o nosso tempo é curtinho... Obrigado, Rafaela. De nada, imagina. As colocações. Flávio, por favor. Então, a música é muito interessante, como o senhor falou. Eu nunca tinha ouvido particularmente. Eu sei que a música é boa, ele canta músicas boas, mas é um artista que eu não acompanho, Zé Ramalho, né? E uma questão da música, como ele fala, por exemplo, finge que não vejo, né? Finge que eu não estou vendo. Só que ele está vendo. Ele estava vendo no ano 2000. Já estamos 15 anos depois. E eu posso, por exemplo, dizer, tudo bem, eu também estou vendo isso aí. Tipo, antes dele alguém poderia dizer, eu também estou vendo. Mas a gente que pode dizer, estamos discutindo sobre isso. Tem uma coisa aí, tipo, que na política brasileira, na educação, na cultura, em todo lugar, tem coisas que não andam, que a gente tem que mudar para ficar melhor, para poder mais pessoas participarem, para que o jogo político seja mais honesto, mais equilibrado entre as partes que disputam, por exemplo, a presidência. A gente sabe que não é honesto para todo mundo. Por exemplo, ano passado, tínhamos lá muitas mulheres concorrendo, né? Mas o tempo de TV não é o mesmo, o dinheiro não é o mesmo, a origem também nunca é o mesmo e atualmente não é boa. Então são muitas coisas que a gente tem que desvelar para ver, como ele está falando na música, ele está vendo. E a gente não pode, como ele disse na música, fingir que não vê. A gente vê e realmente tem que trazer para a luz, tem que deixar claro que tem alguma coisa. E a gente quer ver as propostas que tem da OAB, da CNBB, das universidades, quer ver as propostas que tem para a educação, para a cultura, para a reforma política em geral, porque a reforma política não é só uma questão eleitoral, mudar agora quem pode votar ou vota quem quer. Não é? A gente sabe que não é uma reforma eleitoral, é uma reforma política e que como um todo, né? É realmente uma coisa grande que a gente não pode descartar e nem deixar passar. E principalmente buscar ver mais, porque tem coisas que a gente não sabe realmente. Por isso o receio dela ser feita atropeladamente, né? Como alguns partidos estão reivindicando uma calma, uma paciência antes de não nos precipitarmos. Posso fazer um adendo, professor? Por favor. Ele falou dessa questão do finge que não vê, né? A gente pode pegar a coisa mais atual e acho que mais divertida para se discutir, que é a questão da mídia, né? E tem a questão da regularização dos meios de comunicação. Acontece muito, assim.
eu não vou citar nomes aqui, eu acho que deveria até se citar, mas né, manteremos a clausura, pensem o que quiserem, né? De meios de comunicação, de mídia que ludibriam a sociedade brasileira, independente de posição política, falando que aquilo é o correto, só que a gente sabe que não é. É muito legal porque você pode, para fazer esse comparativo, fica aqui a sugestão para quem nos ouve, assiste um jornal na televisão e depois vai para a internet, por exemplo, no Facebook lá. É bem diferente a coisa, né? Não é bem aquilo que a gente pensa que realmente é. O momento de verificar as fontes, né? Antes da gente continuar, queria ouvir também a opinião do Johnny em relação à canção. O Flávio tem ainda mais uma questão, por favor? Só para concluir, então, levando até em consideração já o que a Rafaela acabou de falar, que realmente a questão do jornal, a informação no caso em si, né? Qualquer informação, qualquer coisa que acontece no mundo, a gente sabe por algum meio, por algum lugar. E eu acho que realmente as pessoas não veem no dia a dia, no cotidiano, o dono de casa, o professor de ensino fundamental, o motorista, o pedreiro, as pessoas que decidem, que constroem a sociedade, que constroem, eu falo no sentido poético, de construir mesmo, de construir as ruas, as pessoas que fazem o mundo realmente, que fazem o nosso país, elas realmente não, eu acho que não veem realmente, porque quando eu era estudante de ensino secundário, eu olhava a revista Veja quando estava à vontade. Mas hoje eu sei que eu estava errado. Eu assistia, por exemplo, o Jornal da Globo. Mas eu sei que eu estava errado. Então, eu acho que a gente não via. Eu e minha família, a gente não via essas coisas. A gente não sabia o que era política. A gente não sabia nada. E a gente não via. Então, essa que é uma questão que é importante. A gente fazer com que mais pessoas saibam. Porque informação é tudo hoje em dia. Então, é uma coisa que eu acho importante. O problema também não é ver ou não ver, né? O problema é ver e pegar aquilo como verdade absoluta. Acho que aí que está grande problema. Ver só aquilo, né? É a grande questão. E o CD que ele compõe essa canção chama-se Nação Nordestina, né? Para dizer que o nordestino também tem pensamento político, né? Era uma grande reclamação, né? Será que os nordestinos sabem votar, né? Então, com essa canção ele expressa assim a voz de uma nação, né? São 9 estados ali que muitas vezes são esquecidos, né? Como se não houvesse a participação política, como se essas pessoas não tivessem realmente importância no cenário político. Gostaria de ouvir também a opinião do estudante Johnny, do 3º período de filosofia, em relação à canção. Johnny, o que tu gostaria de abordar? Sim, eu gostaria de trabalhar essa frase que eu gostei muito da canção, que é onde nunca os humildes são ouvidos e uma elite sem Deus é quem domina. Eu acho que essa elite hoje, sem Deus, né, que no caso acho que ele quis dizer que não tem um bom senso, ou, enfim, não são pessoas de bem, traz a realidade da nossa política hoje, né? E de todo o esquema que está por trás dela. E eu não vou entrar nesse assunto, vou deixar para o Nilson, né, porque eu creio que ele tem mais conhecimento, depois eu posso só comentar o que eu quiser. Né? É isso. Quero agradecer, Johnny, e dizer assim, realmente o Zé Ramalho, ele faz uma crítica muito dura à sociedade brasileira, né? Quando, em nome de uma democracia, permite-se tantas violências. Então, Nilson, para início de conversa, então, para iniciar o tema em si, reforma política, que bicho é esse chamado reforma política? Qual é a nossa pauta, meu querido Nilson? Que bicho é esse, professor? É um bicho realmente que mexe com a vida de todo mundo. Por mais que pareça não mexer, ele envolve o dia a dia de todas as pessoas. E eu vou lembrar um pouquinho aqui também sobre o que falou a música. Pois não. Corruptos têm voz e vez. Os corruptos usam a imprensa para desacreditar a nossa política, para que a população se afaste dela. E, voltando àquela elite sem Deus que domina o sistema político, fica muito fácil comandar. Muito fácil fazer a legislação com as leis descartáveis.
para favorecer apenas quem bancou a campanha deles. O que precisa? A população participar. E quando ele fala da ação da nação nordestina, nós tivemos no Brasil esse ano nas eleições, articulista da imprensa que realmente chamou o nordestino de bovino, uma votação bovina. Isso foi dito ao vivo, a cores, por gente que está no meio de comunicação há muito tempo. Não passou despercebido, gerou um confronto gigantesco na política desse ano. E deu um rumo diferente para as decisões. Mas o importante é resgatar que são duas situações hoje que temos de concreto. O projeto 352 de 2013, que já está nas comissões sendo analisado pela Câmara Federal. Pode repetir o projeto 352 de 2013. É um projeto de lei que já prevê uma reforma política, mas feito apenas por quem está lá dentro e tem os interesses escusos para que se resolvam. Nada que envolve a pauta que melhore a vida da população. Então, o novo presidente do Congresso, da Câmara Federal hoje, já definiu a instalação de uma nova CPI, uma comissão especial para tratar sobre a reforma política. Quando entrou o termo especial, a gente tem que ficar preocupado como população, porque o trâmite vai ser urgente. Perfeito. E nós temos, por outro lado, um projeto de lei construído pela população que ainda está precisando das assinaturas de todo mundo, precisa de 1,5 milhão de assinaturas, encabeçado pela OAB e pela CNBB e mais 110 entidades, que envolve a população brasileira, num projeto de iniciativa popular, onde ele aborda 4 pontos principais de reforma política. Ele não envolve outro tipo de reforma, apenas a política para que se mude primeiramente a maneira de se fazer política, de eleger nossos representantes, para que depois os novos eleitos conscientemente consigam fazer mudar, colocar o país no rumo realmente que merece. Um dos pontos, a proibição do financiamento de campanha por empresa e a adoção do financiamento democrático de campanha. Seria baratear o custo de tudo isso, para que a população consiga realmente eleger um representante real, tirando as empresas da contribuição. Porque a empresa vai defender aquilo que ela quer, nada que a população precisa. O segundo ponto, eleições proporcionais em 2 turnos. O terceiro ponto, a paridade de gênero na lista pré-ordenada pelos partidos, com a participação. E também, por último, o fortalecimento dos mecanismos da democracia direta, com a participação da sociedade em decisões nacionais importantes. Eu vou dar um exemplo simples e que todo mundo critica. A Venezuela teve 19 plebiscitos em 8 anos. Toda decisão nacional é convocada o povo para decidir se concorda ou se discorda. Isso é a base da democracia. No Brasil, essa participação da sociedade foi tratado pela grande imprensa como o Conselho Soviético de Participação e Direcionamento Político. Bolivariano, né? O bolivariano, usaram esse termo realmente. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que importa é a população participar das decisões políticas. E a maioria construir um consenso que seja bom e benéfico a todos. Então o que se discute hoje, professor, são esses 2 pontos que estão praticamente na boca do forno para ser aprovado. E depende realmente de uma população se mobilizar para que aconteça isso. Que é o financiamento de campanha e... O financiamento de campanha, que é o principal... Se deve ser por empresa, se deve ser pela público, pessoa física ou se deve ser por empresa. Ou se pode ser misto. No caso, misto, no sentido, se é empresa, ao partido. Ao partido, mas assim, limitado valores. Esse misto envolve a limitação de valores. Individual... Também limitado valores, mas com a participação apenas do eleitor, porque a empresa não vota, teoricamente. Então, contribuiria quem vota, quem tem o direito de colocar o voto na urna. Essa é a grande discussão que está acontecendo. Por que essa discussão é importante? Porque nós já temos, aconteceu agora, dia 23 de março, a CNBB acendeu 365 velas, justamente para mostrar que no dia 2 de abril... Faz 1 ano que um ministro do Supremo Tribunal Federal interrompeu o trâmite de uma ação que defende o fim do financiamento privado. Então, já são praticamente 380 dias que 6 ministros votaram a favor da proibição do financiamento privado, mas apenas um ministro
pediu vistas e interrompeu o processo. O que está por trás disso? Por que ele não deixou a coisa terminar? Tanto que ele foi denunciado agora na corregedoria, Não, ele foi denunciado justamente porque tem intenções em cima disso. Que sentou em cima do projeto, né? Sentou em cima do projeto, realmente isso. Então, a grande discussão é, por que o ministro do Supremo, que já tem uma decisão formada, colegiada, que proíbe, não se concretizou? Porque tem muita coisa, muito interesse envolvido e não é o interesse popular, não é do eleitor e da população. Nós sabemos algumas críticas em relação à bancada ruralista, né? E quando ele fala de uma elite sem Deus é quem domina, vamos deixar claro que tem uma elite que realmente se importa com o país. Mas ele faz uma crítica exatamente no Nordeste ao coronelismo, que ainda é uma marca registrada, né? As pessoas em dia de eleição ainda se vestem para, né, como se fosse fazer exame de fezes, né? É um dia importante onde eles vão comer carne, né? E depois buscam-se o santinho. Realmente, se há um financiamento privado de campanha, é quase impossível pensar em que dimensão, né? Qual a proporção, assim, qual a autonomia daquele que é eleito na hora de votar um projeto que vá contra interesses de grupos privados. Por favor, Rafaela, eu vejo que você está aí. Não, algumas questões só. Nilson, uma pergunta. Essa comissão que foi formada dentro do Congresso Nacional para averiguar essa questão da reforma política, já tem mais ou menos, já sabe-se os nomes de quem está... Não, ela já está funcionando. Mas já está sendo aprovada. É que eu não tenho acompanhado tanto. Mas você sabe me dizer, assim, alguns dos nomes dos deputados que estão lá? Não levantei nomes. Eu levantei a importância da comissão por ela ser especial. E a pressa que ela tem em definir e colocar em votação. Até porque, Rafaela, quem está atento já sabe os nomes. Ah, sim, não. É que o professor sabe que, assim... Não dá tempo de acompanhar tudo. Eu, por mim, acompanharia muito mais, mas... Não, e ainda mais, assim, por tudo que acontece. Ah, não, explodiu isso aqui, todo mundo noticia isso aqui e acabou, assim. E isso que é importante, às vezes fica por baixo dos panos, publica-se pouco, fala-se muito pouco. E é importante dizer que uma reforma política, ela não pode ser partidária, né? Ela não pode ser de colocar partidos como heróis nacionais e partidos como vilões nacionais. É importante colocar pautar, né, na reforma política, a representação de um país, né, de uma nação. De uma unidade, né, uma coisa que eu vejo assim, eu gosto de ser otimista, mas a gente sabe que é bem difícil ter uma unidade de todos os partidos políticos, né, a favor disso. A gente passou a desconfiar dos nossos representantes, mas não havia essa desconfiança, né, há alguns anos atrás. A gente... votava e acreditava que aquele político estava realmente nos representando. Agora, quando começa a ter uma desconfiança daqueles que nós colocamos como representação dos nossos interesses, para mim é uma questão que ímpar em nosso país, é um momento único. Por isso, a necessidade de pensar bem uma reforma política, né? Por que a pressa, né? Porque tudo que se faz com pressa, a gente... Mas a pressa já é intencional, professor. A pressa é justamente porque a população não se mobilize e não consiga as 1,5 milhão de assinaturas e coloque como pauta do Congresso. Porque aí serão duas opções. Uma opção construída pela sociedade civil, assim como foi construído o projeto de lei da educação lá atrás, que passou por comissões, correu o Brasil inteiro, todo mundo contribuiu, e saiu um projeto que hoje, querendo ou não, está mudando o rumo da educação no Brasil. Por mais que muitos não veem isso, mas acontece na realidade. Agora, a Câmara, quando designa uma comissão especial para que o trâmite seja acelerado, o interesse não é nacional e não é da população. Por favor, Flávio. É só uma questão, quando o Nilson estava comentando anterior à pergunta da Rafaela, eu queria comentar também, perguntar para ele se durante o processo de reforma
E durante a política em si, em geral, durante as eleições, durante as campanhas eleitorais, a questão do conservadorismo no Brasil, tipo, o fato de alguns partidos serem mais conservadores, serem contra algumas coisas que eu acho que levariam o país a crescer, a dar alguns passos em relação, por exemplo, ter mais mulheres no Congresso, o aborto, por exemplo, ser uma pauta que já deveria ter sido concluída e não apenas ficar de eu concordo, eu não concordo. Casamento gay também, aposentadoria para governadores, financiamentos que envolvam mais projetos de cultura, porque a gente sabe, por exemplo, o Ministério do Esportes tem muitos projetos bons que não têm recursos. O ministro da Educação agora é uma boa pessoa, um bom indicado, mas ele pode enfrentar dificuldades em relação a verbas, a aprovação de projetos. Então, eu queria perguntar para o Nilson se ele vê indício de o fato de a política em si, no Brasil, ser um pouco conservadora, né, se dificulta, ou se atrapalha, ou se influencia em alguma coisa. Eu acho que não só atrapalha, não só influencia, também como direciona. Porque hoje nós brigamos por pautas que nós estamos atrás dela há 200 anos, ou 400 anos, que não está na nossa Constituição ainda. Um exemplo prático, nós tínhamos uma CPMF que colocava dinheiro no Caixa da Saúde. Ela foi tirada, porque era 0,01% de uma movimentação financeira bancária. É um valor insignificante para quem contribui. Mas se juntar isso para uma saúde, é um valor astronômico. Resolveria grande parte do problema. Mas aí você atrapalharia quem? A iniciativa privada da saúde, que vende um cartãozinho de saúde e te oferece uma série de regalias que você nunca vai conseguir, porque não tem uma estrutura de atendimento. Então, o confronto justamente na qualidade dos políticos que nós elegemos é para que o serviço público seja de qualidade ou que não tenha qualidade, ou que muito menos tenha o serviço público, porque a iniciativa privada toma conta. E quando a iniciativa privada toma conta, quem que resolve? É o mercado. Tem dinheiro, paga, cura. Não tem dinheiro, morre. Simples assim, como acontece nos Estados Unidos hoje, em grandes países. Então a pauta de reforma política, ela seria o primeiro passo para que consigamos mudar o rumo do nosso país, para que as pautas conservadoras sejam amenizadas, ou pelo menos que as contribuições de eleitos que não foram pelo dinheiro da iniciativa privada consiga confrontar esses interesses no Congresso e fazer com que as decisões do legislativo paute o interesse do brasileiro, em primeira coisa. Acho que é importante frisar também, dentro dessa pergunta que o Flávio fez, ele fala sobre essa questão do conservadorismo dentro do Congresso Nacional. Se vê depois das eleições do ano passado, que é o Congresso mais conservador em muitos anos, que se instaurou esse ano. E também com a questão do Eduardo Cunha como presidente do Congresso. É a política de pai para filho. Não, mas nem por isso, professor. Mas pela questão dele ser um conservador nato, assim. Então, se tudo que está acontecendo, se tudo que está sendo aprovado, por exemplo, a aprovação da redução da maioridade penal semana passada, porque o Congresso Nacional é conservador. Você falou da questão do aborto. Ontem saiu no The Independent, que é um jornal inglês, sobre essa luta que o João Willis e demais companheiros de outros partidos têm tido na questão de legalizar o aborto no Brasil. Você pode repetir a fonte? The Independent, se não me engano. Se não falei. Isso, é um jornal inglês. Provavelmente vocês podem achar nas redes sociais do deputado João Willis ou do PSOL também. Saiu lá sobre essa questão que eles têm lutado para colocar em pauta e para ser votado a favor e colocar a legalização do aborto no Brasil. Uma questão que não vamos legalizar o aborto no Brasil. É importante pensar no exemplo do Uruguai.
depois que o Pepe Mujica e o pessoal lá do governo, eles colocaram em pauta, foi aprovada a legalização do aborto, baixou drasticamente o número de abortos realizados no país. É a mesma questão de que deve ser pensada para a legalização da maconha ou demais drogas. Nos países que são aprovados, acaba caindo drasticamente o número de uso ou o número de feitos de aborto, por exemplo. São duas questões muito importantes. Até na música, voltando a essa questão do conservadorismo dentro do Congresso, na música ele fala os políticos sem Deus, né? O problema hoje, assim, até como cristã que sou, os políticos terem Deus e fazerem aquele papelão, passar aquele papelão que eles passam. Porque eles se preocupam com coisas, assim, extremamente desnecessárias e a população que se dane, sabe? É horrível, assim, de ver tudo isso. E fica também mais uma recomendação para quem quiser, ler lá no blog do Leonardo Sakamoto, que é um cientista político, já veio aqui até a PUC dar uma palestra assim, sobre a questão do trabalho escravo maravilhosa no ano passado. Ele fala depois dessas eleições sobre esse Congresso Conservador. Fica aqui a recomendação para quem quiser a leitura. Parece-me que também está na pauta o fim da obrigatoriedade do voto, né? E também, Nilson, e demais convidados, o que é esse voto distrital? Nós sabemos que ela ainda está sendo amadurecida, mas seria importante esclarecer para os nossos ouvintes, né, quais são as implicações do fim da obrigatoriedade do voto e o que seria esse voto distrital. Professor, a participação censitária já vem discutida desde a Revolução Francesa. Trazemos o povo para ajudar a decidir ou deixamos o povo isolado para que não se decida? Perfeito. Isso é constante. No Brasil, o que se faz? Sempre faz uma adaptação, um remendo na Constituição para que possa modificar o funcionamento das eleições. Coligações, fundo partidário, elementos que altera, mas não altera a estrutura política, não muda significativamente a maneira de eleger os nossos representantes. E o tipo de eleição, que é justamente o que vai caracterizar o voto por lista, o voto por região, o voto por... ou continuar essa votação que nós temos hoje, é a grande discussão que está travando tudo. Porque uma parte defende um voto distrital, outra parte defende um voto distrital misto, outra parte defende um voto por lista, encabeçada pelos partidos, outra pauta defende que os partidos não seriam as entidades representativas com capacidade suficiente para eleger os representantes, modificaria isso também. Então, o que existe hoje são várias possibilidades, mas nada de concreto ainda. Por quê? Porque não se chegou a consenso nenhum. Para que vá para uma reforma política, transforme-se numa lei e aprove-se. Então, hoje a sociedade está praticamente sem participação nenhuma. Porque as decisões ainda estão centralizadas nos eleitos. E eles estão fazendo de tudo para que aprove-se isso e a população continue não participando. Então, com relação ao voto, ao fim da obrigatoriedade do voto, é por interesse. Interesse de algum motivo, que a gente não identificou ainda. Agora, por que excluir? Por que não ter a obrigatoriedade? Porque alguns já defendem, Nilson, que ele já é praticamente, né, porque é facultativo, né? Os votos brancos e nulos... já dá essa liberdade. Já dá essa liberdade, mas de que modo isso afetaria, ou de que modo isso seria ruim para a nação? Se as pessoas, por liberdade, né, aquilo que já foi reclamado na Revolução Francesa, realmente fosse às urnas porque se vê representado por aquele político. Mas um país hoje que nós não temos uma consciência política construída, quando fala do fim da obrigatoriedade do voto, já é uma maneira de excluir. Por quê? Por que não é muito mais fácil eu procurar fazer com que as pessoas entendam a importância da política nas decisões do dia a dia de cada um? Ninguém vai querer matricular um filho na escola e nunca saber como é que funciona o professor dele. Então, desobrigar
a votação, seria se nós tivéssemos uma sociedade politizada. Mesmo desobrigada, todo mundo votaria. Agora, desobrigar numa sociedade que não é politizada, transforma-se numa coisa insignificante. Uma coisa tão importante, tão significativa nas decisões de todas as pessoas. Já é uma maneira de exclusão, na minha interpretação. O que deveria ser feito era diferente. Trazer a população na participação, na formação de comitês para discutir a política e, em cima disso, mudar o rumo das coisas. Não exclusão. Eu poderia pensar, né? Se o programa estivesse sendo ao vivo, né? Que muitos ouvintes gostariam de estar participando aqui conosco, né? Até para concordar ou para discordar daquilo que nós estamos abordando aqui, mas é importante continuarmos avançando nessa discussão. Vamos ouvir o Flávio, já caminhando para nossas considerações finais em relação ao tema, dizendo que não se esgota nesse dia, de 8 de abril, né, nessa quarta-feira. Com certeza na quarta que vem voltamos a esse tema, sempre trazendo as atualidades, né, em que pé está toda essa discussão e a votação dessa reforma. Por favor, Flávio. Vou só comentar aqui o que o Nilson acabou de citar, né, como, por exemplo, de o voto não ser mais obrigatório e o financiamento de campanha continuar sendo público. Isso junta duas coisas que eu acho interessante, que é o voto por identificação com a pessoa. Desse modelo, se eu não sou obrigado a votar, não me identifico com ninguém, não tenho nenhum pastor para eu votar, não tem nada que eu goste, eu fico de boa, eu não voto em ninguém. Mas só que vai encher o congresso de religiosos, de conservadores e de gente rica. Se continuar, se essas duas coisas ficarem juntas, o voto não obrigatório e o financiamento continuar sendo público, essas duas coisas vai levar para isso, um congresso conservador, de gente rica e só. Não, é uma coisa ruim, que eu quero dizer. E sobre a redução da minoridade penal que a Rafaela citou, eu comentei outro dia no Facebook, até foi desgostoso, foi ruim, foi chato, que eu comentei que era inconstitucional, porque até os 17 anos cada pessoa deve estar na escola, em alguma escola por aí. É uma cláusula pétrea, eu acho, da Constituição, e não devia ser mudada, porque você não pode estar lá na penitenciária estudando. E foi bem chato. Então, manifestando já a minha opinião, sou contrário à redução. E sobre a reforma política, a proposta do pessoal, que eu gostaria de citar brevemente, que é sobre não pagar os cabos eleitorais, as pessoas que ajudam a eleger quem está lá hoje. Por exemplo, eu já contribuí com algumas campanhas, mas não por motivo financeiro. Então, isso é uma coisa que ajudaria bastante. Você concorrer a um cargo público e ter que pagar para todo mundo ficar pedindo voto para você, não é legal, porque não é uma coisa honesta. Tipo, eu passo aqui, ô Johnny, você poderia votar na Rafaela e tal, eu vou ajudar você, vou ter um emprego que você pode assumir, ou alguma coisa do tipo. Não é uma coisa decente, não é uma coisa honesta. Porque também é importante frisar que tem político que não presta, tá cheio lá. Mas tem gente também que vende o seu voto por pouca coisa. Então, é uma coisa que você não pode deixar passar, tem que citar também. As pessoas, às vezes, contribuem para a corrupção aumentar. Então, a reforma política do PSOL, que eu acabo de citar brevemente, tem um cunho muito financeiro. A parte financeira, o pessoal frisa muito que seja mais igualitária, que o tempo de TV seja igual para todo mundo, que o financiamento seja público e que as campanhas sejam mais baratas, né? Tipo, buscar modos de as campanhas serem mais baratas, porque a gente sabe que hoje em dia está muito caro fazer política, viajar para todas as capitais, imprimir banners, cartazes, outdoor, está muito caro. Então, o pessoal frisa muito para essa questão da igualdade entre os concorrentes e que as campanhas sejam cada vez mais baratas. É uma coisa que eu achei bem legal. Muito obrigado, Flávio. Caminhando para nossas considerações finais, gostaríamos ainda de, nessas considerações finais, provocar os nossos ouvintes, aliás, os nossos convidados. Me diga aí, Nilson, quais são os benefícios que a gente já poderia citar como exemplo
dessa reforma política, né? Poderíamos citar alguma coisa? Eu vou falar um palavrão bem feio, professor. Precarização da mão de obra. Precarização. Precarização da mão de obra. Esse é um tema que está sendo votado Agora, ontem. agora? Ontem? Ontem deu maior pauleira no Congresso Nacional. Aham. Tinha mais ou menos acho que umas 5 a 7 mil pessoas do lado de fora. É importante a gente estar O acompanhando. projeto de lei 4330 de 2004. Repete qual? 4330 de 2004. Então são 10 anos que ele está tramitando no Congresso. Foi para votação ontem porque o presidente do Congresso, quando foi eleito, falou que as pautas interessadas para ele iriam ser colocadas. E o que quer dizer essa precarização? Está com nome de modernização, está com nome de melhora das relações de trabalho, mas o que ela realmente prega? Ela prega a ruptura entre trabalhador e empresa. Ela elimina esse vínculo quando ela fala dos prestadores de serviço. Porque a intenção do Congresso Nacional é retirar qualquer barreira jurídica que atrapalhe o funcionamento dessa prestação de serviço. E essa flexibilização da mão de obra, da força de trabalho, é justamente para descaracterizar esse vínculo empregatício. Seria o fim dos concursos públicos? Na verdade, essa precarização seria justamente isso. Seria dispor sobre os contratos de terceirização e as relações de trabalho dele decorrente. Todas as relações decorrentes. Porque se modifica a maneira de contratar, daí para frente tudo é diferente. O vínculo obrigatório de responsabilidade, de corresponsabilidade da empresa que fabrica, que contrata o empregado, não existe mais. Deixa de existir a partir de então. Plano de carreira. Não existe mais isso, não há necessidade. Demite-se e contrata. Demite-se e contrata outro. Não contrato nem individualmente, eu contrato uma empresa para prestar serviço para mim naquilo que eu preciso, por um prazo determinado. Sem todas as garantias constitucionais que nós temos hoje disponibilizadas na Constituição. Que, Perfeito. querendo ou não, corrigiu essas distorções e melhorou a vida do trabalhador. Deu uma condição de segurança melhor para ele. E esse 4330, esse projeto de lei, é justamente para romper essa garantia. Então ele vem com nome bonito, vem com nome de modernização, de atualização, trabalhista, mas por trás tem o quê? O interesse liberal do mercado, que não é o mesmo da população e não é o mesmo do trabalhador. Mas me diga aí, Nilson, o que você vislumbra no futuro com essa reforma política? Se você tiver aí algo especificamente que possa nos alumbrar aqui. Ou seja, qual é realmente o benefício para o país de uma reforma política? O benefício, professor, é que tudo que funciona no nosso país depende da política. Tudo que funciona nas relações das pessoas depende da política. E se a política for eleita com o interesse de outro, nunca vai ser o nosso. Nunca vai ser o da população. Exemplo prático com relação às privatizações que nós tivemos no Brasil há 10, 20 anos atrás. O interesse não foi o do brasileiro, foi das corporações. Então nós elegemos uma representante que não tem esse vínculo popular, ou com esse interesse popular, nacional, ele não vai se preocupar com nada da população. Ele vai se preocupar em defender os interesses da empresa que elegeu ele. Esse é o grande problema que nós estamos sofrendo hoje e estamos pagando caro por isso. Porque nós temos educação, temos saúde, temos todas as pautas que foram para a rua sendo discutida, mas apenas sendo discutida lá de fora. Não sendo discutida lá dentro do Congresso, onde altera-se realmente a legislação para que se modifique o funcionamento. É uma lógica poderosa do chefão, né, Nilson? Eu te faço favor, você faz um para mim de volta. Já passando a palavra para a Rafaela, agradeço ao Nilson pela participação brilhante nessa tarde. Lembrando que isso não se esgota agora, tá, Nilson? Relaxe. Por favor, Rafaela, suas considerações finais para... Eu acho que nós temos que ir à luta, né? Nós temos que tentar conseguir essas 1 milhão de assinaturas, botar aí essa discussão para dentro do Congresso sobre a reforma política, e também fica aqui o meu posicionamento não à terceirização do trabalho, porque isso acaba com anos e anos de luta dos trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores e demais órgãos, para que tudo que nós temos, nós recebemos, tudo que nós temos de benefício hoje como trabalhador, não se acabe, né?
Então, é mais ou menos isso. Acho que temos que estar na luta, estar na espreita, sempre se informando bem sobre tudo isso e sempre que precisar, estar nas ruas, não é? Que é, acho que uma das questões mais importantes. É isso. Agradeço pelo convite, foi muito bacana estar aqui com vocês. Espero voltar uma próxima vez para falar sobre isso. Vai ser bem bacana. Muito obrigado, Rafaela. Com a palavra, Flávio, suas considerações finais. Bom, eu só gostaria de agradecer também pela oportunidade, pelo Nilson, que colaborou bastante de ter vindo. Rafaela também, que veio pela primeira vez, semana que vem a segunda vez. E, bom, agradecer o Johnny também, sempre aí, estamos sempre aí, professor Abel também, brigadão. E é isso, como a Rafaela falou, a gente está tentando, né? A gente está procurando ver, como a música dizia, procurando saber o que está acontecendo. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo, mas não somos mudo. Não Isso podemos aí. mais ficar calado, certo, Flávio? Certo, obrigadão. Por favor, Johnny, suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Gostaria que vocês estivessem aqui novamente na semana que vem para a gente continuar debatendo esse assunto, que eu até fico meio assim de dar uma consideração final, porque, né, falta muita coisa ainda. Mas é isso, vamos divulgar a informação, porque eu acho que é isso que é a saída, né? E sem mais, muito obrigado. Muito obrigado, Johnny. É isso aí. Nosso Web Rádio Filosofia estamos encerrando por hoje. Agradecendo a presença da Rafaela, do terceiro período de Filosofia, Nilson, terceiro período, Flávio, quinto período, Johnny, terceiro período, e eu, professor Abel, de Filosofia aqui da PUC, Universidade Católica do Paraná, e convidando a todos os ouvintes, né, uma vez que o programa esteja ao vivo, que a gente possa estar fazendo essa interlocução entre as pessoas que estão no estúdio e aqueles que estão em casa. E pensar que a mídia, o rádio, né, esse instrumento fantástico, né, onde as pessoas também podem encontrar nesse espaço rádio web o espaço para a politização também, né. Veja quantas coisas são discutidas no rádio, né, claro, de interesse público, mas muito pouco sobre política, né, como se isso fosse apenas uma questão daqueles que nos representam em Brasília, ou nos estados, ou nos municípios. Então, fica aqui o meu convite para que essa discussão continue, sempre tentando, de algum modo, a imparcialidade, a neutralidade, né? Sem tomarmos partidos, sem tomar partido aqui por A, B ou C, mas trazer aquilo que nós entendemos ser a verdade para o nosso país. O meu muito obrigado aos convidados, aos nossos ouvintes, e até quarta-feira, com a graça de Deus.